Aí, Miller entrou. Vamos ver. Aê, pô. Agora foi. Agora foi. Fala aí, cara. Boa noite. Um prazer estar aqui com você. A gente não. Acredito que a gente não tenha. Minha memória não é tão boa. Acredito que a gente não tenha tido muito tempo de se esbarrar aí nos brasileiros da vida, mas eu estava naquele lá de Poços lá, naquele fatídico lá de Poços lá, e, e ouço falar muito bem do seu trabalho. Santa Catarina, na minha opinião, é um estado que tem muito exemplo bom para dar para o Brasil. Então, aqui dentro dessa minha viagem aí nos 27 estados, acredito que a gente tenha muitas coisas boas para tirar de experiências, não só pessoais, mas como do estado de Santa Catarina, para a gente poder passar para frente aí. Beleza? Então, assim, queria pedir para você se apresentar, assim, contar a sua trajetória desde quando você se apaixonou pelo jogo até os dias atuais. E tamo junto, meu amigo. Solta a voz, relaxa e vai. É isso aí. Boa noite, meu amigo Berro. Agradecer e parabenizar principalmente, né, cara? Que eu acho que as coisas ruins acontecem para algumas boas virem à tona, né? Por exemplo, essa questão de quarentena aí, o que alavancou essa questão extra-quadra do basquete, união dos técnicos, isso aí tá demais. Hoje à tarde mesmo eu participei de uma reunião aí com o Davi, da Walls, e, pô, show de bola mesmo, assim, a união entre os técnicos tá fantástica. Mas voltando ao que interessa na minha apresentação, eu sou Rafael Fernando Miller, né? Muito mais conhecido no meio do basquete por Miller. A Rafael é só na família mesmo. Que nem Eu, eu. eu comecei no basquete como atleta meio tarde, né? Com 13 para 14 anos. Já tinha 1,95 de altura, gostava de outras modalidades e um professor de Araguá mesmo, o professor Ayrton, o Ito, me achou lá no jogo e me botou para jogar basquete, e aí eu fui picado por esse inseto apaixonante de uma vez, e aí foi quando eu entrei na modalidade, e aí levando como atleta, participei de várias equipes, dentro de Santa Catarina principalmente, e aí quando eu me formei num colégio particular, e eu estava pronto para fazer a faculdade de Direito, o professor de basquete da escola, ele acabou saindo, por motivos particulares, isso foi em 2000. E aí o coordenador do colégio evangélico, que é onde eu trabalho até hoje, há 20 anos, o Augustinho, ele me convidou para tapar o buraco lá que tinha ficado, né, do professor que tinha saído. Então ele convidou para eu ficar ali. E aquele ano só para ver se eles conseguiriam outro professor para ficar no lugar. E aí, cara, mais uma vez eu fui é, assim, mordido por esse bichinho que se chama basquete. E aí, do outro lado, do lado de professor técnico, né? E aí foi emocionante para mim, um ano muito legal, onde ao final do ano veio o coordenador e me disse: você está gostando? A gente gostou muito do seu trabalho, você quer ficar? Aí você tem que fazer educação física, não tem como ser direito e ser técnico de basquete. Tem países até que tem, né, que faz o curso técnico na Aqui, Espanha, na Argentina, exatamente. Mas aqui não, tem que ter o CREF e tudo mais, a gente tem que seguir a regulamentação, e foi quando eu fiz a educação física, e aí a minha carreira deslanchou assim desde a iniciação, trabalhei muito com a base, escolinhas, e hoje, agora estou com as categorias maiores, né, do 16 para cima. 16 é porque aqui em Santa Catarina a gente tem competições pela federação, que são as ímpares, né? Sub-17, sub-19, adulto, e para baixo, sub-15, sub-13, 12. E também nós temos as competições que são promovidas pela FESPORT, que é um órgão estadual do esporte, e a gente chama de OLESC, né? Olimpíada Estudantil, onde não é de escolas, tem que ser é, estudantes, porém do município inteiro. E aí essa Olimpíada é 16 anos e os Joguinhos Abertos é 18 anos. Então praticamente fica
competições para todas as idades aqui em Santa Catarina, e muito bem você fez a referência ao nosso estado, né, como está deslanchando, principalmente no basquetebol, logicamente, pela federação que nós temos, né, que está regendo o basquete aqui, está fazendo um trabalho espetacular. Logicamente que tem a parte financeira, né, que envolve com a Trimania, que vem apoiando a federação, mas eu também acredito muito que a questão de gestão tem muito a ver, porque não se conquista patrocínios e não se mantém principalmente patrocínios durante um tempo tão grande como está vindo aí na nossa federação, sem uma boa gestão, né? Então, aproveito já para parabenizar muito mesmo a nossa federação aqui, que faz um exímio trabalho na fomentação do basquete catarinense. Show. Era exatamente nisso que eu ia entrar e é isso que eu gostaria que assim, a gente deixasse bem claro como é que são as coisas aí. Explica para a galera como é que é essa questão da trimania, porque assim, depois que eu falei com o Kelson de Roraima, com o Felipe do Amapá, que eles não têm base, né? No final eu pergunto qual que é o sonho do técnico, e aí eles falaram que o sonho deles era ter base no estado deles. Então, assim, o Brasil é um país continental, são realidades muito diferentes. Explica mais ou menos como é que é esse modelo de gestão, como é que é essa injeção de dinheiro da loteria estadual e quanto que cada clube recebe, né? Assim, para deixar bem claro, os clubes recebem para participar. Eles têm um incentivo da federação para participar. Quando que na maioria das federações do país, a maior dificuldade são os custos, né? Então, meu irmão, dá o máximo de detalhes possível para ver se a gente pega alguém com essa mesma intenção ou capacidade de gestão dos que tem aí em Santa Catarina e aí consiga, se a gente conseguir fazer isso em um estado mais, tá bonito. Tá. Eu vou explicar a minha visão como clube, tá? Logicamente não me aprofundando muito na questão de gestão da federação, porque é uma questão que eu não faço muito parte lá dentro, mas pelo conhecimento de anos que eu venho tendo e pelo que a gente sabe. Tá? Mas a Trimania é um título de capitalização, né? Onde ele atua em algumas regiões do estado de Santa Catarina. E é um título que vende muito bem aqui, né? Vende as cartelas de sorteios, né? E a região sul de Santa Catarina, eles escolhem uma entidade para que faça o resgate e algum aporte financeiro que seja ligado ao lado social, que a empresa a Trimania exige que isso tenha. E aí a Trimania adotou, né, a Federação Catarinense de Basquete nessa região sul do estado como aporte de percentual dela para o lado social. Então, tem um valor de acordo com o que eles conquistam durante as vendas da Trimania, que é destinado à federação pelo lado social que a Trimania destina. Aí, dentro disso, inclusive o ano passado, 2 anos atrás, os valores que a Trimania passava para a federação, ela fazia o que bem entendia, logicamente, com uma gestão exemplar que eles tinham, repassando para os clubes, fazendo eventos maravilhosos. Teve umas questões políticas e de lei também, né, que acabou cortando um pouquinho, porque não poderia ser para fins de rendimento, de esporte. Então entrou uns fatores diferentes ali, e a federação teve até que mudar seu estatuto, transformar ela em 50,01 social e a outra parte em federação do basquete. Então hoje ela já apoia e já faz ações sociais com uma metade da Federação Catarinense de Basquete, para não perder esse subsídio da Trimania. E aí ela consegue adequar esses valores. Como eu já falei antes inteiramente ia para o basquete. Então era muito bom. Os clubes recebiam valores e, assim, eu tenho certeza absoluta que no Brasil inteiro não existe isso. Tá? Desde o fomento, desde a base, tá?
do sub-12 até o adulto. Logicamente que eles valorizam assim, eu vou falar pelo que aconteceu no ano passado, porque para esse ano o modelo seria diferente. Tá? Mas no ano passado, cada equipe, cada categoria que entrava na competição ganhava um valor destinado a essa categoria. Então ia de acordo com a categoria. No sub-12 ganhava R$1.000, no sub-13 mais 1.000, o sub-15 já subia um pouco o valor, 2.000, sub-17 um valor maior, até o adulto que era R$15.000, recebia da federação para uso do clube nessas categorias. E aí então, eles fizeram... Pode fazer. Dentro desse valor, os clubes, as instituições, eles tinham que chegar no dia do jogo e pagar a arbitragem, ou isso tudo também estava subsidiado? Não, a arbitragem por conta do clube. Sim. Por conta do clube. Aí o subsídio vinha e o clube tinha que se virar com arbitragem, transporte, alimentação, vinha como se fosse um aporte financeiro para o clube. Os valores de arbitragem, até mesmo porque a arbitragem é ligada à federação, mas os valores são pagos diretamente para a arbitragem, né? Então não entra o valor não entra na federação para esse pagamento. Então o que acontece? Esses valores, eles fizeram um plano ano passado que eu achei muito bacana, que era valorizando quem passava de fase, porque acabou acontecendo equipes entrando até com meninos assim que nem sabiam jogar basquete só para ganhar o dinheiro, tá entendendo? Só para ganhar o dinheiro, entendi. O lado ruim, né? O lado ruim, de querer se aproveitar um pouquinho. Então acabou valorizando muito quem realmente faz o trabalho de qualidade. Passou de fase, ganha uma grana a mais. Chegou nas finais, ganha uma grana a mais. Então a federação foi se adaptando a tudo que estava acontecendo e aí conseguiu. Logicamente que é um trabalho longo, né, a longo prazo, porque a massificação está acontecendo lá embaixo. E aí a gente não tem mais as competições de nível Brasil vinculados à CBB, né, os campeonatos brasileiros de base, que era o que a gente tinha mais ou menos como base do estado, né, se está subindo, se não está. A gente faz aqui o Campeonato Sul Brasileiro de Seleções. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e aí a equipe sede bota 2 equipes. Então, a gente tem mais ou menos por base isso, só que o Paraná também está num trabalho muito forte de base, tá? Tanto no masculino quanto no feminino, e o Rio Grande do Sul também, historicamente, um trabalho de base muito bom. Então, fica assim, a gente sem saber, hora ganha eles, hora ganha nós. Então a gente não sabe, mas o trabalho em questão de números, números reais, números brutos, está estourando. Assim, sub-12 a gente estava com inscrição esse ano aí com 27, 28 equipes. Para um estado do tamanho de Santa Catarina é muita coisa, é mais ou menos o número de São Paulo. Então a gente é sub-17 com 25 equipes. É muita coisa. O que isso eu acho também que é a questão de tempo, né, que está subindo o número junto, né, nas quantidades. O que reduz muito é o sub-19, e o adulto eu vejo com uma característica que não me agrada, tá? Que não são atletas formados aqui, sabe? A equipe, por exemplo, que disputa, por exemplo, o Black Star e Joinville, que estavam para entrar no campeonato CBB, muitos atletas de fora, tem que vir de fora ainda, né, para ser uma equipe mais competitiva, onde que, na minha visão, assim, deveria ser uma sequência até nós chegarmos lá no adulto. Isso eu vejo pelo meu clube. A gente tem uma dificuldade grande. A molecada de 19 ou 20 que estourou ano passado, essas coisas, essa é a sua ideia. Exatamente. E eu tenho assim uma dificuldade, e hoje conversando com o Atos, você deve conhecer o Atos lá do Sul, com relação à evasão dos atletas nessa faixa etária dos 17 anos, 17 para 18 anos, que é uma questão que para mim envolve a questão cultural da nossa região aqui, onde os pais vêm na pressão dos filhos, ou você trabalha, ou você vai fazer vestibular, terceirão, estudar muito para fazer uma faculdade e aí acabou o esporte para você. Ou você para de jogar de vez porque você tem que fazer alguma coisa aí ligada a políticas públicas, né? Não tem um vínculo com uma universidade, por exemplo, que é os Estados Unidos,
que obriga o atleta a estar estudando para poder jogar. A gente não, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para conseguir 20% de desconto, 30% de desconto com um atleta numa faculdade particular, entende? Então essa é uma dificuldade que eu vejo assim, que faz a evasão ser um número tão grande, né, nessa faixa etária aí dos 17 para os 18 anos, onde eu acredito muito e tenho certeza que todo atleta querendo, ele consegue manter o seu estudo, o foco direcionado à profissão que ele vai querer exercer no futuro, com o esporte vinculado, como é os Estados Unidos, né? Porque lá a quantidade absurda de atletas que faz esse vínculo, né? Esse link estudo e esporte é gigante. Quem vai virar atleta, a gente não sabe, NBA, NCAA e tudo mais. Porém, olha quantos outros vão sair formados pelo esporte para já ter uma profissão no seu futuro. Isso é uma dificuldade que eu vejo assim muito clara. E nós estamos numa região aqui que teoricamente é bem estruturada nessa relação, né? Sim, sim. Não, muito legal. Então, deixa eu entender. A federação faz a idade par ou a ímpar, e aí os jogos, a Fundação Estadual de Esporte, né, faz um torneio escolar com o outro, ou par ou ímpar. E aí, com isso, todas as idades conseguem estar em desenvolvimento, sem ficar naquele desestímulo de estar no banco, de ficar um ano, entre aspas, sendo o primeiro ano de categoria, que isso é uma coisa que influencia bastante no estímulo do atleta de continuar. E ainda tem os joguinhos e o OLESC, é isso? Ou eu estou falando a mesma coisa? Deixa eu te explicar, para ficar mais claro. A federação é sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e adulto, certo? Sim. E aí a FESPORT, que é a Fundação de Esporte do Estado, ela vem com jogos escolares, que são as Olimpíadas Escolares entre escolas, que é 14 e 17 anos, né? Que aí é um evento escolar mesmo, propriamente dito. Exatamente, é o que dá classificação para lá. E nós temos também a OLESC, que é uma Olimpíada Estudantil, porém ela não é entre escolas, ela é entre municípios. O que ela exige uma seleção dos estudantes. Exatamente. O que ela exige é que o atleta 3 de uma escola, 2 de outra, e faz mais forte. É uma seleção municipal, só que exige que todos os atletas estejam estudando. É regulamento, tem que estar estudando. Se o atleta tem 16 anos, é craque, mas ele não está estudando, ele não pode jogar. Entendeu? Ele pode jogar por qualquer cidade que quiser. Porém, ele tem que estar estudando. E os joguinhos abertos é 18 anos, né? Aí não tem regulamento, só exige que seja... Tem os regulamentos com relação a ser catarinense ou ser transferido um ano antes. É o regulamento para valorizar o esporte local. E os jogos abertos que é adulto, daí. Entendeu? Entendi. E aí, então, na sua opinião, o que faltaria mesmo para a cereja desse bolo sensacional que é a organização do basquetebol de Santa Catarina, na sua opinião, seria esse direcionamento para o adulto ou através de um alto rendimento que, no caso, eu considero o campeonato da CBB, poderia ser um campeonato de alto rendimento, até onde eu sei todo mundo recebe para treinar, existe uma estrutura, mesmo que um pouco abaixo do NBB, mas uma estrutura adequada para formar atleta, que quem não tivesse esse nível de ser absorvido por essas equipes, que tivesse um campeonato universitário tudo isso que é para a base, é isso? É praticamente isso. Eu acho que para chegar à perfeição ainda precisa mais coisa. Eu vejo também uma questão assim de nós treinadores na questão da evasão precoce também tem esse problema, tá? Que eu acho que nós vamos chegar nesse assunto um pouquinho mais para frente, talvez, que é a questão da competitividade, da precocidade muito cedo, e isso é uma outra questão. Mas nessa questão para cima, né, de sequência, eu vejo que a cereja do bolo mesmo, como você disse, seria uma união do esporte com a educação.
o esporte rendimento com as universidades, as faculdades particulares, criando vínculo mesmo, vínculo quase que profissional, de exigência desses atletas, tanto no rendimento escolar, universitário, quanto no rendimento de quadra, entendeu? Fazendo com que esses atletas realmente tivessem a obrigação do estudo e do esporte, criando uma sequência para chegar no adulto. Para mim, isso seria perfeito. Mas eu não vejo políticas públicas direcionadas a isso. Eu vejo políticas sociais. Vai dar bolsa porque é carente. Vai dar bolsa por outros critérios, mas por ser atleta, não é só isso. Tem uma ou outra faculdade que tem um pensamento diferente. Então, para mim, a sequência ideal seria essa. Uma idade universitária de sub-21, sub-22, forte, para que daí tenha sequência no adulto. Show, entendi. Há quanto tempo que existe, mais ou menos, não precisa ser a idade, o ano certinho não, mas há quanto tempo mais ou menos que existe todo esse investimento da federação nos clubes através da Trimania? Cara, eu vou chutar, tá? Não tenho... Isso foi construído recente, não? Uns 6, 7 anos, eu acredito. 6, 7 anos, muito bom. É. E assim, aí dentro disso, então, há uns 6, 7 anos você já ou jogava ou era técnico, você falou que começou no ano 2000, e aí eu tô entra agora num pedaço para quê? Então, um pedaço aqui que eu acho muito importante, que eu falo assim, fala um pouco das pessoas do basquetebol do seu estado. Então, assim, quais foram as pessoas que você acha que construíram esse sistema que hoje consegue criar a massificação de fato com 27 equipes no Sub-12, e que isso para mim é uma coisa muito importante. E de um modo geral, aquele técnico do interior que carrega o time nas costas, que vai todo mundo no carro, que lava o uniforme, que é psicólogo, que não desiste mesmo diante de dificuldades, talvez de distância, etc. Para quem que você tira o chapéu? Fala um pouco das pessoas, dos lugares que fazem basquete aí em Santa Catarina. Tá. Vamos lá, eu também não quero ser injusto de esquecer ninguém, tá? Por favor, eu vou tentar fazer o que realmente minha cabeça largar nesse sentimento que você está me solicitando. Mas eu acho que o mentor aí dessa estrada, principalmente na questão de gestão, apesar de ter muita gente que discorde da forma, mas enfim, isso aí não entra na questão, é o ex-presidente da federação, na verdade, que agora ele está como outro cargo dentro da federação, que é o seu Oscar Arque. O cara é um mentor, o cara que vem no basquete catarinense há trocentos anos. Agora o Fábio Deschamps está assumindo a presidência no lugar dele. Então esse é um nome que eu não posso deixar de lado. Outro cara que está na parte técnica, para mim é essencial, principalmente nessa comunicação com os técnicos do estado, é o Gastão, é o cara que veio da arbitragem e aí está no comando técnico da federação, então ele faz toda a parte de tabela, toda a parte de envolvimento de seleções e tudo mais. Então esse cara também, isso eu estou falando de federação. Outras referências muito fortes para mim, marcantes no estado, vem da arbitragem. A arbitragem catarinense sempre vem com desempenhos muito bons. Isso já não é de hoje. Hoje nós temos nomes fortíssimos. Hoje a referência maior aí, o Guilherme Locatelli, mas historicamente vem com grandes árbitros. Eu me lembro do próprio Tubes, o cara que apitou, o Nicola, falecido em memória, aí, o cara que uma referência gigante para mim na arbitragem. Agora estou falando da arbitragem. Cristiano Maranhão, que teve a sua parte e sua parcela de contribuição aqui no nosso estado por um grande tempo. E aí, citar os árbitros de agora, aí, Popó, Eduardo Albano, a Gabi, que passou aqui e apitou super bem também. E aí, na questão dos técnicos, eu vou primeiramente puxar para um cara que, para mim, é a referência total minha, que é o Ito, chama de Ito, é o Ayrton Choquete. É um cara que fez o projeto todo em Jaraguá, ele tem um projeto social lá que você precisa conhecer, o Brasil precisa conhecer. É um projeto numa cidade de 170 mil habitantes,
com 15 núcleos, 1.000 crianças fazendo basquete. É um projeto que eu acredito muito que os frutos do rendimento vêm desse projeto social aí pela quantidade, né? Logicamente, a quantidade você vai sacudindo e vai tirando uma qualidade que, lógico, com os técnicos que vêm fazendo trabalho, vão lapidando essas pérolas. E aí eu vou fazer algumas referências no estado aí com relação ao basquete, principalmente ao basquete que vem sendo desempenhado há muito tempo, né? Porque tem muitos assim que dão pico e desaparece, dão pico e desaparece, por gerações né? Golfinho, sobe, faz uma gracinha e some de novo. Né? Então eu vou fazer as referências de quem está se mantendo. E aí eu venho com Florianópolis, né? Com um basquete muito bem feito pelo Quênio, principalmente no Instituto lá, na ADIE. Tá? E tem outros clubes fomentando e fazendo muito bem, com o Gilberto, no Baby, o próprio Grande Florianópolis em São José, uma região muito forte do basquete ali. Joinville, né? Joinville, que é historicamente sempre muito forte, o Kelvin, né, por trás do basquete de Joinville, agora fora da quadra, mas fazendo muito bem o trabalho dele ali. Blumenau, que sempre também, todas as categorias entra, desde do mini, que é sub-12 até o adulto, em todas. Acho que da nossa região, Brusque, ele voltando com a base, mas sempre manteve o adulto, com o Zurico, que também é uma referência no estado. E aí a gente vai partindo mais para frente. Nós tivemos aí um momento muito forte do basquete de Porto União. Tá? Porto União é mais no centro do estado, mais para o norte e centro ali, com o Cordovan. E aí Concórdia, com o técnico que veio do Rio de Janeiro, que já está ali há um bom tempo, o Álvaro, né, o Alvinho. Alvinho. Fazendo um bom trabalho. Ele era juvenil do Flamengo em 2009, quando eu estava no Flamengo. E eu via que ele estava fazendo faculdade de Educação Física lá em Niterói de São Gonçalo, né, na Universo. E pô, ele já morava na Baixada, que é do outro lado, o Universo São Gonçalo é no outro extremo, e o Flamengo como se fosse um triângulo assim no outro extremo. E eu vi aquele moleque assim interessado, né? Eu falei, cara, por que você não mete a cara mesmo nessas questões de faculdade? Começa, e também não só na faculdade, né? Começa a estudar mais basquete, pergunta, vamos fazer material, vamos ver jogo, vamos fazer as coisas. E ali ele tinha 18 ou 19 anos e a gente começou a conversar muito. E eu fico muito feliz de ver ele hoje feliz com o trabalho dele, tipo, com os moleques lá fazendo um monte de coisa que me diverte pra caramba na internet. É um garoto muito do bem. Muito legal você citar ele aí, é muito bom. E ele é aquele cara que mergulhou na modalidade e é super afim, né, de fazer, corre atrás, faz muita coisa. Ajuda muito a gurizada que tá com ele, né? Ele traz os garotos carentes. Não fala mal de ninguém, tá sempre ali na mão, sempre solista. É um moleque muito bom. E aí chegando um pouquinho mais no oeste lá do estado, hoje tá com o Laranjeira. Tá fazendo um trabalho em Chapecó, ele que já rodou o estado aí, mas é um cara que também que vive o basquete intensamente, né? Com algumas coisas que ficaram do trabalho de Chapecó já, dos antigos, do Crespo, do Seno. E aí lá eu sou obrigado a fazer uma referência que não é do masculino com tanta força, mas o feminino de São Miguel do Oeste. É uma cidade quase com a divisa lá com a Argentina, bem no oeste do estado, que sempre chega em todas as categorias que participam no basquete feminino, né? E aí, voltando para Jaraguá, tem o Júlio Patrício, né, que foi técnico de seleção brasileira, e é uma referência no basquete feminino de Joinville também, com o Fabiano. Então tem várias peças aí, até peço perdão se acabei esquecendo de alguém, mas eu acho que o basquete de Santa Catarina, ele está muito bem fomentado e feito por esse motivo, né? Por todos os cantos do estado estarem sendo desenvolvido o basquete. Porque tem cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro é um caso, né? O Rio de Janeiro é capital e um ou outro clube do interior, bem pouco. Tudo já teve muito mais. Hoje em dia tem Volta Redonda e nada mais. Nada mais. Então, Santa Catarina difere. A cidade que eu trabalho, por exemplo, Jaraguá do Sul, é uma referência industrial, né? Mas é dita como cidade do interior.
E no esporte, e não é só o basquete, todos os esportes de Jaraguá do Sul são referências. O futsal foi onde o Falcão passou, a equipe da Malve. Foi a Malve, não é Forte. isso? Exatamente, com o Falcão. Então, uma referência gigante no esporte de Jaraguá. E aí é fomentado no estado inteiro. O que eu acho que nós, como treinadores, e vejo que tem muita gente participando aí, a gente precisa melhorar um pouquinho o nosso pensamento. É o que a gente conversou hoje, tu está participando da UOLS também, com o Davi, e vem muito esse questionamento da evasão precoce, né? Da evasão dos atletas muito cedo, pela quantidade de pressão que é colocada, pelos desafios que eles acabam não conquistando, não conseguindo, com as derrotas que muitas vezes a gente não consegue passar, que isso faz parte do jogo, né? Que apesar de ser uma derrota, a gente tem que saber que pode ser saudável uma derrota para nós, e a cobrança de pai, de professor em cima de resultado no sub-12, aí se coloca muitas vezes regulamentos, né? Vamos marcar individual para fazer com que os atletas melhorem suas técnicas individuais, tanto defensivas quanto ofensivas, mas aí chega na hora, o treinador faz lá uma individual enganada, né? Um 1-2-2 ali fora do garrafão, para improvisar, para ganhar aquele jogo, ou para ganhar aquele campeonato. Então fica jogando num contra um com bom, bota 4 em linha do outro lado para também burlar da forma ofensiva também, né? Tem de tudo. Né? Eu acho que muito mais do que regulamento mesmo, propriamente dito, é uma questão nossa, né? De conseguir fazer com que... exatamente, de nós conscientizarmos que não é só o resultado a todo custo que vai fazer com que logo nós tenhamos resultados, tanto quanto equipe, mas principalmente para os atletas, né? Lançando atletas no mercado nacional e quem sabe no internacional como jogadores aí, porque a gente fazendo isso lá cedo, essa enganação por resultado, a gente está quebrando esse ciclo e o atleta não vai virar. Isso é certeza. Ou ele abandona o esporte pela precocidade, ou ele vai virar um jogador que não vai ter as características e as qualidades necessárias para jogar no futuro. Show, concordo com você. Desculpa, o Jorge falou para você não esquecer de falar do cara de Videira. Eu esqueci o nome aqui, passou. Ah, tá, pode deixar. Eu vou falar assim que esse cara esse cara é incansável mesmo. Eu pulei aí, fui pulando e acabei esquecendo dele. É o Fábio de Videira. É um cara, valeu Jorge, obrigado pelo toque, realmente, verdade, um cara que vem principalmente com adulto, vem com as equipes adultas aí há muito tempo, sempre lutando, sempre chegando, equipes lançando garotos, inclusive, para outras equipes na base. Então, valeu o toque mesmo, o Jorge, o Fábio de Videira é um cara que tem que ser lembrado. Show. Você falou sobre basquete feminino. Esse mesmo modelo que contempla o masculino também contempla o feminino na formação? Sim. Só que daí os valores são um pouco diferentes por causa da quantidade. A quantidade de equipes do feminino normalmente é um pouco reduzida ao masculino, né? Sempre dá um pouquinho menos de equipes. Mas também contempla as equipes do feminino, sim. E até agora que o Jorge comentou ali, até fiz fazer uma referência, eu trabalhei por 2 anos em Joinville, né? Com as categorias sub-15, 16, 17, e o Jorge foi parceiro de trabalho. Hoje ele está no Rio Claro, né? Tá de quarentena, deve estar em Joinville aqui. Mas ele foi parceiro de trabalho. E aí o Bira, que vai estar na live logo aí, o Bira de quinta-feira. O Bira é um cara que, respeito demais, é um cara que é adversário, né? A gente se encontra em todos os confrontos de quadra aí, desde o NASE, que é a Olimpíada da nossa rede de colégios, até as competições sul-brasileiras, e é um cara que a gente se confronta na quadra, mas fora da quadra se dá super bem. Isso aí, para mim, é a coisa mais saudável que tem no esporte, é isso aí. É saber lidar com derrota e vitória no momento de quadra, parabenizar, ou se desculpar, até se for necessário, mas saiu da quadra, nós estamos no mesmo barco, né? Lutando pelo esporte que nós escolhemos e amamos tanto. Show de bola.
Cara, eu faço uma pergunta sempre, né, relacionada às capacitações do treinador, a como que ele acha que ele, como, aonde ele busca informação e tal, mas eu vou reformular agora aqui no 12º episódio, eu vou reformular porque é uma coisa que eu mais sinto falta, assim, eu vim morar na Argentina justamente por não existir um plano de carreira para o técnico no Brasil, tá? Você vai lá, pega o seu CREF, começa a trabalhar, e aí, qual que é o próximo passo? É muito difícil, você depende. Aí a gente fala, a gente não pode pedir resultado no sub-12, a gente tem que pensar no desenvolvimento, mas às vezes o você ganhar melhor ou você ir subindo de categoria é pelos títulos que você levanta. Então eu vou entrar num tema aqui de opinião, tá? Que é meio polêmico para muita gente, que é assim, como que você vê o plano de carreira para o treinador? Como que você projeta esse plano de carreira? Vamos supor um cara que quisesse chegar a ser técnico do NBB, qual o caminho para ele? E dentro disso eu vou falar o que, que você sente da falta da Escola Nacional de Treinadores. O que, que você acha desse tema? E tenta traçar um plano de carreira ideal para um treinador que está começando. Sem a Cara, escola. infelizmente o plano de carreira está totalmente individualizado, né? Graças a Deus, eu consegui participar da Escola Nacional de Treinadores. Eu fiz o nível 1, fiz o nível 2 e fiz o nível 3, que teve uma vez lá em Barueri o prazer de poder participar. Mas extinguiu-se, né? Não tem mais nada. Então, o cara que quiser realmente evoluir dentro do basquete como carreira de técnico tem que matar no peito e dizer assim: eu vou seguir esse plano e é isso que eu vou fazer. O que eu indicaria, né, para essa pessoa é que estude muito. Eu acho que essa questão de lives está sendo super legal, mas eu acredito que a prática faz. Logicamente, nesse momento não tem como, mas os cursos presenciais valem muito mais, porque a questão de mostrar, de olhar e aprender olhando os trabalhos, para mim, se torna um pouquinho mais interessante na evolução. Inclusive, dias atrás eu tive o prazer de estar participando do curso em São José dos Pinhais com a Seleção Brasileira Adulta, né, que foi o último, infelizmente, antes da crise aí, da quarentena. Tudo, né? Exatamente, cara, esses caras, a humildade que eles tiveram de dar aquele curso ali, de abrir todo o leque que eles têm de conhecimento, isso aí é muito interessante. Então o cara tem que realmente dar uma sequência lógica dentro da carreira de técnico, que é subindo da basezinha lá, tem que passar para pelo menos ter o conhecimento do que acontece, ir evoluindo dentro das categorias, pegar uma categoria mediana, intermediária, do 17, 19, para trabalhar com esses moleques adolescentes que acham que já são adultos, mas não são, e o trabalho se torna um pouquinho mais árduo, e aí sim chegar a um nível um pouquinho de rendimento maior. Só dar um toque já, que estão dando aí, né? Itajaí é uma referência muito forte no basquete catarinense também, tá? Dentro do masculino e feminino. Então, só para dar o toque, para não acabar esquecendo, não ser injusto com ninguém. E aí, dando sequência no que eu estava falando, com relação ao que... Eu tenho muita fé mesmo que o que o Davi está fazendo aí vai vir alavancar. Eu já vi outros planos também de escola, de treinadores que estão querendo tirar do papel e seguir. E vejo, cara, que esse é o caminho. Sozinho vai ser muito mais... Dá, lógico que dá. Tudo que a gente bota na cabeça e vai atrás e tenta e faz com garra e determinação, a gente conquista. Então, esses treinadores que estão vindo agora tem que ser assim, tem que ser por conta, tem que correr atrás, tem que ir atrás do que quer. Mas torcendo realmente para que dê certo essa questão da Escola Nacional, do OS Basquete que está rolando, porque isso tudo vai ser muito mais fácil para a carreira alavancar, porque já dá as direções um pouquinho mais com facilidade, já mastiga um pouquinho mais e te entrega as coisas um pouquinho mais rápido. Então, se torna tudo mais cômodo, digamos assim, para o técnico de basquete ter alguém passando em frente. E não é qualquer um, né? A gente vê a qualidade. Pavimentar o caminho, né, cara? Pavimentar a estrada para quem vier atrás
já ter um Segui. rumo mais. E assim, uma escola de treinadores sedimentada, né? Eu também fiz os 3 níveis e, pô, me entristeceu muito todo o investimento que eu fiz, por exemplo. O nível 2 que eu fiz foi em Goiânia, cara. Meu filho estava para nascer. E aí, pô, minha mulher me ligava, eu acho que tá tendo contração, eu tô indo pro hospital. Eu cheguei a sair de Goiânia e ir para Brasília, cara. Aí quando eu cheguei em Brasília no ônibus ali, não, alarme falso, não foi nada, porque tinha saído o tampão mucoso. E aí voltei para Goiânia, peguei. Então, pô, esse investimento emocional de tempo com a minha família, que eu podia ter perdido no nascimento do meu filho, não ter valorização nenhuma, de tempo, de dinheiro, de um monte de coisa, né? E isso hoje em dia não valia de nada. Isso me incomoda muito, assim. E assim, eu torço que num futuro próximo, esses caras aí que eu vi que o Neto está nessa intenção de reativar a escola de treinadores. Eu tive numas reuniões dessa de Zoom também da UOLs aí e já entendi que a escola tem que ser via CBB, não tem jeito. E, pô, a CBB a gente sabe que, infelizmente, está numa situação financeira complicadíssima, eles não conseguem fazer até, que é o próximo tema aqui, eles não conseguem fazer Campeonato Brasileiro de base, né? Então, fica muito Uhum. difícil a gente pensar em estruturar uma escola de treinadores. E aí, o próximo tema que eu anotei aqui é isso, cara. É quantas instituições dessa, mesmo com aporte financeiro via federação de Santa Catarina, tem condições de pagar os 50 mil ano para jogar os campeonatos CBC e os campeonatos brasileiros de seleções, o quanto que isso faz falta para o estado de Santa Catarina. O que você acha dessas questões? Cara, primeira coisa, esses campeonatos da CBC, a gente só vislumbra eles distante. A gente só vê eles de longe, só acompanha virtualmente. Porque a gente tem uma dificuldade, e a gente já tentou entrar nessas competições, que é primeiramente o custo, né? Mas o vínculo com o clube. A gente aqui em Santa Catarina, nossos clubes a gente chama de clube, mas não são clubes. Eles são associações. Eles são associações próprias do basquete. Não A são clubes. associação gera o dinheiro e o clube é o espaço físico, é o ginásio, é isso? Muitas das cidades, o município que disponibiliza a quadra de treino, a quadra de jogo, a academia, o próprio município são órgãos públicos, né? Tem Sim, sim. alguns clubes em Santa Catarina que tem, mas também precisam de espaços de outros clubes ou do município para conseguir desempenhar os seus treinamentos. Então a gente não tem vínculo com um clube grande, por exemplo, Minas, que tem um clube Sim. gigante e tem todas as modalidades olímpicas lá dentro. A gente não tem isso. Então não, fica totalmente inviável para qualquer clube da nossa região aqui de Santa Catarina se associar à CBC, pagar aquela mensalidade exigida para daí entrar. E aí, se for para entrar com o próprio recurso, impossível. Não tem como você gastar o dinheiro que não tem para poder participar de uma competição dessa, que eu acho muito bacana a competição. Só que para nós de Santa Sim. Catarina, totalmente inviável, né? E a CBB, as competições de base, cara, eu participei de várias, de várias. Para o atleta a nível nacional é o ápice deles, é o auge. O atleta que é convocado para a sua seleção de estado e vai representar o seu estado numa competição a nível nacional, pelo seu estado, pô, ele se sente o máximo lá. Ele chega lá realmente se valorizando demais. E aí, essa é a questão do atleta, do técnico também, que é convocado, né? E aí a Claro. questão da competição é para realmente ver o trabalho, o quanto está sendo bem desenvolvido, comparando com as grandes potências aí como São Paulo, Minas, Rio, o próprio Paraná. Paraná a gente consegue adequar ainda aqui no Sul, no Espírito Santo, e aí a gente fazia, né, jogos com essas seleções, e aí sim tirava além de fazer jogos diferentes, com características diferentes, tirava por base o nível de qualidade técnica e tática que seus atletas do estado estavam. Né? E infelizmente, eu tive
tive, por exemplo, eu participei como treinador e assistente técnico de várias seleções. Eu tive o prazer de estar na melhor campanha de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro, que foi Sub-15, nós fomos vice-campeões, perdemos para São Paulo a final, e estávamos ganhando de 15 pontos no intervalo. Lembro como se fosse hoje, com o garoto de Santos, o Cauê, ele acabou com o jogo, ele fez 43 pontos e acabou com o jogo, virou o jogo, nós não conseguimos, ele jogou de costas, meteu bola de 3, cortou, fez tudo. E também tive o momento fatídico de seleção, que foi o que você estava presente lá, que foi a queda da seleção de seleção. Por fatores que não vem ao caso, mas o comando técnico era minha e eu tenho que assumir a responsabilidade dessa questão. Então, são emoções que eu vivenciei, cara, que para mim foi... Aquilo ali, aquele de Poços lá, eu fui árbitro, eu posso falar. A arbitragem cagou o jogo. Você não pode falar, mas eu posso falar. Vai. É complicado, exatamente, mas a gente jogando em Minas com a arbitragem ali, enfim, passou mais um aprendizado para a vida, né? E aí um momento especial falando de CBB e jogos, essa questão toda dos técnicos também que estão no comando de seleção brasileira conseguirem observar os atletas do Brasil inteiro. Né? Porque, querendo ou não, volta e meia sai convocação de seleção, e aí o que acontece? O telefone, né? De São Paulo, ou indicação um ou outro dos outros estados para dizer que convocou. Mas eu não culpo esses técnicos da seleção brasileira por não ter convocado. Claro, a culpa não é deles, não. É inseguro mesmo eu convocar um atleta que eu não vi jogar, né? Um atleta que eu não sei nem... eu estou vendo por vídeo. Para mim, não me satisfaz. Eu quero ver a ação que ele tem, o que ele corresponde numa ação dentro do jogo. Então, os técnicos têm total razão de levar os atletas de confiança deles para a seleção brasileira. Né? Sim, se o sistema não permite que ele consiga observar esses garotos jogando, ele vai ter que ir no que ele conhece, onde ele vê. Exatamente. E muita gente fica... indicações de quem ele confia. E aí é que começam os problemas. Porque talvez um técnico... Muita gente fica entristecida por isso. Claro. Porque, por exemplo, no estado competitivo como é o Rio, se ele indica um garoto do outro clube, esse garoto vai desenvolver, vai ganhar dele na final. Então ele indica um do clube dele, por exemplo. E aí esse desenvolve e ele tem uma vantagem lá na frente. Então é muito complicado isso, você depender dos critérios dos outros, né? Exatamente. Uma convocação para uma seleção brasileira. Eu acho criminoso não ter o Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu acho muito nocivo o basquete. E eu acho que aí entra naquela situação do desestímulo que você estava falando lá na frente. Eu em gestão eu não faria um CBB adulto e faria a base. Para dar continuidade, para no momento que conseguisse fazer o aporte financeiro, fazer o adulto. Mas são coisas que... forte faria o adulto, é isso aí. São coisas que a gente não tem como manusear, porque é dinheiro envolvido, é patrocínio envolvido, é muita coisa que política envolvida que não cabe a nós. A gente é da quadra, né? Não é da política, é isso aí mesmo. Miller, fala para mim um time de NBB que você gosta de ver e por quê? Já entrando mais na parte tática, de opções, do que te agrada num time em quadra. Cara, eu tive o prazer de acompanhar o time do Flamengo treinando e jogando naquela Copa Intercontinental, que foi no Rio. Então eu acompanhei de perto o trabalho do Gustavo. Sempre gostei, já joguei contra nas seleções de base, contra as equipes de São Paulo do Gustavinho. E acho ele, cara, um treinador fantástico. Tem seus problemas pessoais, a galera, um ou outro reclama, né, da forma que ele é e tal, mas o quanto ele consegue agregar o grupo dele dentro do trabalho, do objetivo que ele tem, dentro do treino de jogo, é absurdo. Para um cara da idade dele, atuando com jogadores do nível que ele tem na mão. E antes ele tinha até mais, Varejão estava ali, então... Marquinhos, o pessoal mais velho que ele, com uma cancha,
ser do absurda, de jeito que ele NBA. é, né? Ser agressivo do jeito que ele é e com a gestão de grupo que ele é capaz de ter, são duas coisas que E, tinha tudo para cara, não eu dar tive o certo e prazer dar certo. de estar do lado e ver o quanto os caras respeitam ele, e aí partindo para a questão tática, né, do trabalho dele, a questão defensiva, pô, trabalho muito bem feito, a equipe do Flamengo inteiramente ela defende. Teve o seu momento com o Marcelinho Machado ali, que o grupo até se adequou um pouquinho mais, final de carreira dele, ele já não era muito de defesa e tal, mas o grupo comprou isso e conseguiu se adequar e conquistou os títulos ali até no final. O Neto passou por isso lá no Flamengo também, mas o Gustavinho em si, cara, ele bota os caras para defender. E aí, você pode notar que a defesa do time dele é super agressiva, mas não é muito faltosa. Por quê? Não, Porque não. ele tem linha primária, linha secundária de ajuda muito rápida. Os jogadores de frente dele, quem não marca no time dele não joga. Pode ver. Sim. O Balbi, a qualidade que o cara tem jogando, ele marca a quadra inteira. Se qualquer armador que está sendo marcado pelo Balbi der uma bobeira, ele rouba a bola do cara. Aí ele troca com o Derek, o cara marca super bem. Os pivôs, pô, o que é muita gente questiona a questão do Rafa, né? O Rafa Mineiro, mas ele é aquele jogador Pô, essencial importantíssimo. daqui. O Rafa e o Demais. Olivinha, quem que não quer? Olivinha, pelo amor de Deus, né? O cara faz. Os números dele é absurdo, né? O cara que não aparece, não Para aparece. tocar para uma seleção brasileira, talvez para uma seleção brasileira não tenha o nível, o refino da técnica espetacular. Mas para um clube do nível do NBB, pô, O jogador é essencial. Aquele jogador que todo técnico tem. Todo técnico tem aquele jogador que em números não é o maior, mas é aquele que é o atleta de confiança dele. Então a minha referência assim, maior é o Gustavinho e o trabalho que ele faz no Flamengo. Mas eu tenho outras equipes que eu gosto muito de ver jogando, né? E uma que me satisfaz muito é o Pinheiros. O Pinheiro, o trabalho do Cezinha me agrada muito. E um cara que está me impressionando e agora se aprofundando mesmo, porque ele fez com que eu gostasse muito do trabalho dele, Léo Figueiró. O trabalho que ele vem fazendo no Botafogo, que para mim ele já fez no Caxias, que era ele que fazia ali no Caxias, para mim também. cara, excepcional. O cara com a cabeça aberta, bota não a responsabilidade, mas a questão do jogo, de raciocínio e de poder de decisão na mão do jogador. Ele monta um sistema e ele mesmo diz que ele não gosta de nenhum movimento formadinho para que seja decidido em tal momento, com tal jogador. Ele faz um sistema de jogo onde o jogador vai decidir o melhor momento de atacar. Falando de ataque agora. E isso acaba dando um pouquinho de autoestima para os atletas, né, que acabam se valorizando. Poxa, eu não tenho que passar a bola só para o cara, eu posso definir também se eu vejo que tem uma condição clara de definição. E isso eu acho muito legal no basquete moderno, né, que logicamente tem a leitura do tempo, trabalhar o tempo quando está principalmente ganhando em determinado momento do jogo, mas isso é uma questão que o atleta também tem que saber. Tá 15 pontos na frente, faltando 5 minutos para definir, para acabar o jogo, não posso tacar a primeira bola. O atleta tem que ter essa consciência. Exatamente, gastar o tempo. Então, é uma questão de orientação e para que o atleta esteja pronto para responder dentro de quadra. Então, o Léo Figueiró está me surpreendendo muito, vai ser um dos futuros técnicos da seleção brasileira, no meu ponto de vista. Tá? Ele e os assistentes que estão hoje, né? O próprio Cezinha, o do Corinthians, me ajuda, fugiu o nome agora. Taviani, Bruno. O Bruno, esses caras aí estão na frente, assim, na questão técnica por isso, pela humildade que eles têm e o nível que eles estão. Show, concordo com você. Então aí nisso você já falou qual é a filosofia que você gosta, como é que você gosta de botar o seu time em quadra
Assim, não assim, vou jogar contra um time profissional e eu tenho um time juvenil. Não é isso. Aí você vai jogar com 24 embaixo do Não, braço, não. aí beleza. Mas assim, de igual para igual, num cenário ideal, você tem tudo, tem pivô, tem armador, tem lateral, tem tudo que você montou o elenco que você queria. Como é que você gosta de botar seu time em quadra? Então, normalmente eu faço uma adaptação de acordo com a equipe que eu vou comandar, né, treinar. Esse de acordo com as peças que eu tenho dentro da equipe. Mas a característica geral das equipes que eu trabalho é com uma defesa forte, variando bastante os sistemas defensivos, desde quadra inteira, 3/4, meia quadra, individual, zona, dobra, bastante variação defensiva e muita transição. Eu sempre falo para os meus atletas, principalmente na base, né, até os 18, 19 anos, que a grande parte da pontuação, e aí vai em percentuais do 15 ali com 85, 80% da pontuação, e aí vai diminuindo um pouco de acordo com a crescente das categorias, vem de pontuação de transição. Então, eu Cara, exijo. desculpa te interromper, eu fiz uma clínica com o Sérgio Hernandes em 2018 aqui na Argentina, em Córdoba, e ele estava pregando isso. Os primeiros 8 segundos são primordiais para você decidir se você vai ter sucesso, mesmo que você chegue no último segundo. Mas os primeiros 8 segundos são primordiais para você conseguir atacar com mais clareza, com mais equilíbrio. Então, você vai desequilibrando o outro time nesses primeiros 8 segundos. Por isso que eu também sou fã de transição. Ô, Exatamente. Miller, rapidinho, a gente deve ter mais uns 2 minutos, tá? Aí eu Uhum. pedi para você acabar isso aí, que depois eu vou perguntar qual o seu sonho para o basquete brasileiro e para o basquete do seu estado já tem tudo, o sonho já está realizado já. Mas vai lá. Vamos aí, a gente deve ter por aí uns 2 minutos. Tá, para eu terminar tudo ou só essa primeira parte? Não, você terminar essa parte da sua filosofia ideal e depois já entrar direto no seu sonho aí. Quando faltar Tá, 30 beleza. eu te aviso e é isso. Ok, vamos lá. Então, só finalizando a questão das equipes que eu gosto de trabalhar, né, com transição rápida, principalmente no que você fortaleceu ali com relação a quebrar o sistema defensivo da equipe adversária. Essa condição pode ser numa bandeja livre, que é a primeira opção que a gente gostaria de ter, até ações ofensivas fortes para que a equipe não consiga se reestruturar defensivamente. E aí a gente vai tendo ações combinadas dentro dessa situação ofensiva de transição para que a equipe adversária não consiga voltar ao padrão defensivo que ela gostaria. Então, eu deixo os atletas bem livres na questão de definição, mas bem no que eu falei antes do Léo Figueiró, com relação a saber o que está fazendo. Não pode simplesmente achar que tem que executar a cesta porque tem que ser rápido. Não é isso. É uma leitura clara e certa do que se tem que fazer no ataque. E aí, pulando já para o que eu gostaria de sonho, né, do basquete. Tem um pedido para o basquete brasileiro. Qual que é o seu pedido? Cara, eu gostaria muito que nós, técnicos, se uníssemos mais, que nós trabalhássemos e remássemos mais na mesma direção, que realmente o que se fala é o que se faça, porque a gente fala muito e faz pouco. Aí eu falo que eu vou fazer as categorias de base individual, para isso, para aquilo, chega lá na reunião técnica, bate martelo, chega na hora, marca a zona. Então isso para mim é hipocrisia total. A gente tem que executar e pensar num objetivo comum e ter uma sequência, que isso eu gostaria muito, principalmente na minha cidade, no nosso estado e no Brasil, uma sequência para que esses atletas pudessem continuar jogando e estudando até se formarem ou grandes profissionais ou grandes atletas. Para mim, isso aqui seria o prêmio máximo do esporte, do basquetebol. Uma sequência dos atletas desde a categoria de base até uma formação científica universitária lá em cima. Show de bola, cara. Tipo, um prazerzão estar aqui com você. Muito obrigado pelo seu depoimento. Santa Catarina é realmente um estado modelo para o Brasil, para as outras 27 federações
E é isso que queria te agradecer. Muito obrigado mesmo por fazer parte desse projeto comigo, dessa loucura. 20 segundos aí para você se despedir. Cara, agora, como eu já tentei dar um abraço geral para todo mundo, só um abraço meus atletas que devem estar sentindo uma saudade gigantesca minha, né? 20 dias sem treino, deve estar morrendo de saudade de mim.